tem mais coisas para compor isso, porque o karatê não nasceu assim. Ele não nasceu como um jogo, né, de esportivo. Vamos olhar lá atrás? Eu comecei a cavucar e encontrei. Muitas pessoas acham que o título é importante para o lutador, para o professor, né? Não, o professor não é importante o título. Tá aí o Bernardinho que não nos deixa mentir, né? O cara que é um monstro como técnico, mas como jogador não foi lá, né? Não, nem Foi perto ok. Foi ok, mas Foi não ok. foi exatamente. Eu, como atleta, fui ok. Tá? Apesar de ter, você vê assim, 22 títulos de campeão brasileiro, vice-campeão do mundo, na verdade, eu fui. Cara, é uma história até, às vezes, quando eu faço palestra, né? Eu falo sobre isso, eu falo, não sei nem por que eu falo sobre isso, que é meio embaraçoso, né? Porque eu fui 4 vezes vice-campeão do mundo. Então, assim, 4 vezes eu bati na porta e não consegui. Tá? Falo assim, mas não é embaraçoso porque eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Não foi porque eu tinha mais para dar e não dei. Foi porque eu dei tudo mesmo e o cara era melhor. Era melhor. Então Ok. só tem um campeão. Ok. Então foi Era ok. melhor. Foi, entendeu? É isso. Agora, eu entendi o seguinte, cara, eu tô num esporte que é dominado pelo japonês, né? Ele é dominado por tem ali uma casta, né, de mestres que tomam conta da coisa. Eu hoje a gente chama até de mestre dos magos, às vezes, alguns. Porque são caras que não têm conhecimento científico nenhum, acadêmico nenhum. São os caras que no empirismo total e mesmo assim dentro da limitação própria. Falei assim, cara, daqui eu não consigo passar, eu nem quero passar, eu não preciso passar. Eu já estou no meu pedestal. E aí não passa. Né? E eu falei, cara, eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou olhar para onde ninguém está olhando, né? E depois, porque assim, arte marcial, ela tem aquela história, né? É uma arte milenar. Todo mundo fala, o karatê é uma arte milenar. Não é nada de milenar. Milenar são as artes marciais. O karatê é uma arte super moderna. Só que ela veio evoluindo com o tempo até se tornar karatê. E esse passado pregresso dela foi deixado para trás. Neguinho simplesmente abandonou. E só se fala daquilo que foi apresentado para o Brasil, para o mundo, para o Brasil não, para o mundo, né? Depois de 1958, que foi o quê? Um Japão reconstruído pós-guerra, onde eles formataram as artes marciais japonesas para serem esportes olímpicos. O judô foi extremamente bem sucedido, o karatê bateu na trave 500 vezes e não entrou. Foi uma vez agora com uma apresentação, acho que em Tóquio, né? Em 2020, Tóquio, e já botaram para Talvez fora. seja lá, né? Porque foi lá. Exatamente, o nego deve ter forçado a barra. É só uma pergunta, porque assim, dos esportes de luta, o judô tá, o taekwondo tá, o boxe tá, luta greco-romana, a esgrima não tem contato diferente. É diferente. Tá. Cara, o karatê é famoso, o karatê, assim, aquela coisa da criança nasce, o karatê, o Tudo é karatê, né? E que era Kung Fu, né? O barato é esse. Que era Kung Fu. Mas legal, porque o karatê vem do Kung Fu também, entendeu? Como é que o karatê nunca foi para uma Olimpíada? Organização, para meu desgosto, né? O meu sonho era ser atleta olímpico, fazia parte do meu planejamento de vida. E em 1986, se eu não me engano, o karatê seria a apresentação em Seul. As Olimpíadas de Seul foi 86? 88, nas Olimpíadas de Seul. E eu treinava como um louco para poder fazer parte dessa Olimpíada. Ia ganhando tudo que eu podia, ia colecionando título. E quando chegou, faltando 1 ou 2 anos para os Jogos Olímpicos, quando estava certa já a participação do karatê, veio uma cisão do órgão regente do karatê, que na época era a World Union Karate Organization, a VUCO, a gente chamava de VUCO aqui no Brasil, e separou-se em 2 associações, 2 federações internacionais. A ITKF, que era International Traditional Karate Federation, e a WKF, que é a World Karate Federation. Qual era a diferença? Uma parte dos mestres, dos magos, ficou, e até entendo, ficou magoado, digamos assim, com o excesso de regras olímpicas. Porque aí o que eles fizeram? O karatê tradicional não tinha categoria de peso. Eu lutava com caras de 100 e poucos quilos e tudo, porque não é uma luta de contato total, não é para nocautear, é para pontuar. Então, a força que o cara tem, eu vou suplantar ela com a minha velocidade, com a minha estratégia. A ideia é essa. Então, era o menor vencer o maior e tudo. Uma vez até que não era contato total. Quando é contato total, tem que ter categoria de peso. É muito difícil um Floyd Mayweather, por exemplo, ganhar do Mike Tyson no auge. 2 exímios boxeiros, mas a potência e a força do Mike Tyson vai acabar fazendo a diferença.
A gente viu também, teve isso no jiu-jitsu, você que acompanhou, o Royler foi disputar com, acho que com o Zé Mário, se não me engano. O Zé Mário passou o carro nele, amassou o Royler. Só que o Royler é extremamente técnico, diria até mais técnico do que o Zé Mário. Só que o Zé Mário é tão técnico quanto o Royler, só que extremamente mais forte, peso pesado. Então não tem conversa. Então essa turma aí do karatê tradicional ficou mordida, falou, não colocar luva, categoria de peso, só tocar, não sei o que, eles não quiseram, a gente não aceita assim. E aí fizeram uma cisão e saiu assim uma enormidade de academias, de federações, de países, desmembrando aí, né, criando essa dissidência. E aí o COI virou e falou assim, mas quem é que manda? Quem que vai? Não foi ninguém. Não foi ninguém. E aí eu lá atrás perdi a minha grande chance, que seria o meu auge, quando eu era garoto, tinha 20 anos ainda de idade, 21. E aí tive os meus títulos internacionais, campeonato pan-americano e mundiais, mas nunca tive, né? Se eu fui vice-campeão mundial 4 vezes, eu teria 4 medalhas de prata em Olimpíada. Olha que legal. Foi uma aversão ao karatê esportivo, é isso? Cara, foi a coisa das regras, né? Porque eu tinha aquele romantismo, e eu hoje posso falar isso com autoridade sobre isso, um romantismo de que o karatê era uma arte marcial poderosa, bababá. Cara, balela. Por quê? Porque, como eu te falei, tudo que foi ensinado pra gente desde 1958 eram formas de marcar ponto em competição. Porque, apesar de bater com força, de chutar com força, era uma luta extremamente restrita ao ponto. Então, ela girava em torno do ponto. Como é que marca ponto no karatê esportivo? Golpes em linha, chutes em linha, chutes semicirculares ou giratórios. Acabou. Você não tem mais opção. E aí um karatê que tem cotovelada, joelhada, clinch, golpes de impacto percussivo, circulares, semicirculares, de baixo para cima, de para baixo, giratórios, saltando, nada disso você pode usar. Por quê? Porque não pontua. E aí o que acontece? Já que não pontua, não treina. E aí os professores foram deixando de saber como ensinar as técnicas, e o karatê ficou uma luta extremamente unidimensional. É aquela luta que quando clincha e a meia para, acabou a luta. Só que isso não é a realidade de um combate. A gente vê até uma luta de boxe, que não pode agarrar, que tem um juiz que não deixa agarrar, que tem luvas que não te permitem agarrar. O cara passa metade da luta agarrada, né? Então, é da natureza do ser humano, quando se degladia, principalmente quem está levando desvantagem, agarra. Eu estou apanhando, eu não quero mais apanhar. Eu faço o que? Eu agarro o cara para ele parar de me bater. Então, faz parte da luta. E o karatê não tem isso. Então, o karatê é uma luta desmembrada, capenga mesmo. Tá? E aí foi nisso que eu trabalhei. Os últimos 20 anos, eu venho trabalhando em remontar o karatê. Eu fiz uma reconstrução do karatê. E aí lancei meu primeiro livro, que foi um divisor de águas na minha carreira, que é o Jutsu, a arte oculta no karatê, que hoje, se eu não me engano, vende em 80 países, né? O e-book, né? A versão em inglês, onde eu trago essa história aí, desde a origem do karatê até o karatê esportivo hoje em dia, meio que desmistificando um monte de coisa. Qual o mais famoso dele? Para mim, o mais famoso era o outro. Era o Black Belt Mind, ele é best-seller, né? Da Amazon. Então, hoje em dia, eu sou autor best-seller. Tem que tirar essa onda, né, meu irmão? Não sei até quando dura. Né? Você viu que eu dei até ajeitada aqui na camisa, que é pra sair melhor. É legítimo, né? Pô, é legal, né, cara? Porque, assim, eu comecei lá atrás, eu lembro disso, cara, como se fosse ontem. Pai, acho que você é instrutor de karatê. Ele falou, vai vender tomate na esquina, você sabe, né? Aí, hoje, aos 57 anos... Eu sou professor de karatê e não vendo tomate na esquina, vou bem, obrigado, porque eu resolvi inovar, eu tive coragem de fazer a coisa diferente, de olhar para o que todo mundo olhava e falar, tem mais coisas para compor isso, porque o karatê não nasceu assim, ele não nasceu como um jogo, né, de esportivo. Vamos olhar lá atrás? Eu comecei a cavucar e encontrei. O karatê é uma arte híbrida, né, que é quase que um MMA, isso é que é muito legal do karatê, as pessoas não sabem. Ele era praticamente um MMA, uma mistura do Kung Fu com Jiu-Jitsu, com o Torite, o Tegumi, que eram lutas que eram estilos de Jiu-Jitsu importados do Japão para Okinawa, o Kali das Filipinas, o Muay Boran, os estilos antigos de Muay Thai. Então, a gente encontra ramificação de todo lado. É muito legal isso. Aí, quando você dá aquela cavada, né, na etiologia mesmo do karatê, como é que foi peça a peça? E como é que a gente faz isso? Porque não tem nada escrito, né? A gente tem os katas. Já ouviu falar em kata?
São aquelas formas, né, que o cara faz, aquelas coisas bonitas. Aquilo é como se fosse um idioma morto, que ninguém mais fala. Mas está ali, você vê ali escrito. Aí o que a gente tinha que fazer? Desmontar, fazer a mesma coisa que um historiador faz. Você procura os radicais dos idiomas que vieram daquele idioma morto e começa a entender como é que as palavras eram formadas. Então eu fiz o quê? Eu desmontei cada kata para entender o que cada postura poderia ser. E aí a gente vê hoje em dia, por exemplo, né, posturas, você pega um kata, tem lá uma postura assim, né? Aí o mestre dos magos, ele não sabe mais ensinar o que é isso. E aí o que ele diz? Aí um cara te deu um chute aqui e o outro te deu um soco aqui, você defende ao mesmo tempo um soco e chute. Eu falei, porra, essa aula aí eu não aprendi não, meu irmão. 2 caras me batendo ao mesmo tempo, eu defendendo. E aí você analisa a técnica, e para isso é preciso fundamentação, conhecimento, treino. Tá? Você entende. É um kataguruma, é uma técnica, ou um teguruma, uma técnica de projeção que tem no judô, que você pega o cidadão pelos fundilhos, pela lapela e emborca ele de cabeça para baixo. Só que o kata é um sistema de... como se fosse criptografado. Imagina assim, o cara precisa de um conteúdo programático para treinar. Tá? Ele precisa de registro. Aí o cara não tem caderno, papel, caneta, telefone celular, não tem nada para registrar. Aí o cara tem a ideia do treinamento técnico, mas ele não tem como registrar aquilo. Ele faz uma coreografia criptografada, porque o adversário dele não poderia conhecer aquele tipo de técnica também, e um sistema de treinamento individual, porque não tinha academia. Onde é que eu vou treinar? Com quem que eu vou treinar? Então, o cara, a maior parte do treinamento na antiguidade era feito sozinho. Os caras tinham contato com o mestre durante o tempo, depois iam treinar sozinho. E aí cada um recebia um kata para treinar. Mais ou menos 3 anos cada kata, para o cara desenvolver as técnicas que tinham lá dentro. Só que hoje em dia, cara, isso não tem o menor significado. Não faz sentido o cara aprender o que está ali dentro, porque o kata é uma exibição esportiva. É o cara que faz mais rápido, mais forte, mais bonito, o cara que pula mais alto. Então, o nego abandonou isso no passado. E aí eu fui lá e cavei tudo de volta. Cavei tudo de volta, formatei. Em cima disso, criei um sistema pedagógico progressivo. Então, você tem uma grade curricular, o aluno sabe o que tem que aprender e quando ele tem que aprender, tem começo, meio e fim, com a faculdade. Você entra lá, tem toda a tua grade curricular. O professor sabe o que tem que ensinar e o aluno sabe o que tem que aprender. Porque o que mais acontece numa aula de arte marcial, e o professor que estiver me vendo agora vai saber disso, ele chega na frente, fala aí, turma, vamos lá, bom dia, vamos lá, então, ó, gira o pescoço. Enquanto ele está dizendo, o que eu vou dar hoje na aula? Puta que pariu, caralho, o que eu vou ensinar? Pô, ontem eu dei isso, dei aquilo, semana passada. Ah, tá bom, vamos embora dessa porra. E ele dá qualquer coisa. E aí o que acontece? A aula fica maçante, a aula fica repetitiva, a aula fica chata. Né? Se ele pegar um faixa verde de karatê, bota uma faixa preta e põe na frente de uma outra turma que não conhece ele, fala, ó, puxa uma aula aí. Ele puxa. E o nego vai, ó. Por quê? Porque ficou tudo igual, cara. Ficou tudo igual. Não há um sistema pedagógico progressivo onde o aluno vai aprendendo, sabe, de forma acumulativa e vai acrescendo o conhecimento dele. Ele só aprende uma gama ali de golpes que usa em competição e vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, eu fiz exatamente o contrário. Eu montei um sistema pedagógico progressivo. Hoje eu ensino isso. Tem instrutores formados aí para o mundo todo. Assim, eu posso dizer que você é um dos o principal guardião do karatê. Assim, exatamente. E tem gente que fala que eu não gosto de karatê. É mesmo? Porque, assim, eu uso... Por exemplo, eu fiz algumas coisas... Eu estudei comunicação e eu entendi que o gatilho da disrupção é um dos gatilhos mais poderosos que tem, né? Porque quem fala mal de você, fala para todo mundo. Quem fala bem, fala para 1 ou 2. Não é isso? Eu falei, então, eu vou fazer um diferente. No karatê tradicional, Shotokan, não se usa, por exemplo, a graduação da faixa coral, tá? A graduação da faixa coral, como todas as graduações, ela foi feita pela Dainippon Butokokai, que era uma secretaria das artes marciais que foi instituída em 1890 e pouco para normatizar as artes marciais no Japão. E eles é que criaram as faixas e os rankings. Depois, as outras federações foram baseadas naquilo, adaptando as suas versões. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o sistema de graduações deles, o primeiro, o original, e a minha associação assumiu esse sistema. E nesse sistema, que para mim é o mais justo, é como é feito no jiu-jitsu brasileiro. A faixa ela vem por tempo e por qualidade técnica e dedicação, e não por dinheiro. No karatê, assim como em outras modalidades, o cara paga um exame de faixa caríssimo, vai lá, às vezes bosta de exame,
não sabe do que está fazendo, não tem capacidade física, psicológica, técnica, mas vai lá e pega uma faixa preta. Por quê? Porque pagou uma grana. Tá? Aí tem aquela coisa, poxa, mas a pessoa não pode ser faixa preta? Pode, todo mundo pode ser faixa preta. Qualquer um. Tem gente que fala assim, pessoas comuns não viram faixa preta. Isso é bobagem. É igual carteira de motorista. Todo mundo pode ter. Se você vai dirigir bem ou não, é outra história. Tá? E aí existem os níveis dentro da faixa preta. Mas tem uma coisa que tem que ser igual para todos. O comprometimento. Eu não posso ir fazer karatê 2 vezes por semana durante 10 anos e depois querer ser faixa preta. Não. Você tem que ter algum tipo de entrega, algum tipo de doação, algum tipo de contribuição dentro da arte. Tá? Você tem que lecionar, você tem que escrever artigos, você tem que cooperar de alguma forma para que a coisa aconteça. Tá? Não é só ir lá e fazer minha aulinha e ir embora para casa. Era assim que se entendia o sistema. E eu acho que ele é muito justo. E aí, dessa maneira, não se cobra para fazer exame. É por serviço prestado. Há quanto tempo você treina? Você se dedica? Tem isso e aquilo. Tem gente que tem limitação física, tem gente que tem limitação cognitiva, tem gente que tem limitação, né, de várias formas. E você pode agraciar esse cara com a faixa preta. Vai depender da dedicação dele, do quanto ele se doou para a coisa. É esse sistema que eu adotei. Entendeu? E aí crio, né? Já crio uma disrupção. Os caras me vendem faixa coral. Cara, eu tenho... De faixa preta de karatê, eu peguei a faixa preta de karatê em 1989. A gente está falando aí de 35 anos de faixa preta. Né? Então, cara, o Dan, se eu fosse fazer exame de faixa por qualquer federação, hoje em dia eu seria o 8º Dan. Tá? Eu já estaria nesse tempo, quase porque é questão de tempo. Né? Na verdade, faltam 2 anos para ser o 8º Dan. E vai até qual? Vai até 9º, mas hoje em dia o 10º era uma homenagem póstuma. É igual tipo Marechal, sabe? Marechal só se o cara for para a guerra ou se morrer, né? E aí o 10º Dan é isso, é póstumo. Em vida você vai até o 9º. Tá? Mas eu acho que o jiu-jitsu adotou o 10º, eles dão o 10º. No karatê, 10º era póstumo. Agora começou-se a dar o 10º Dan também aí para pessoas vivas. Eu já vi de tudo, já vi até 12º Dan, tá? Eu não sei de onde é que saiu isso, mas eu já vi.